Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui na Escola Professor Joaquim Pinto Machado Júnior, na sala de leitura, com o projeto Li Recomendo. Hoje está com a gente aqui a Maria Clara Alexandre da Silva. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André. Ela vai falar um pouquinho sobre o livro Domitila, escrito pelo historiador Paulo Resulti, né? Que é um grande historiador brasileiro. O que você conta pra gente desse livro? Por que você quis ler esse livro? Gostou no começo, mas, ou não gostou, mas enfim, você gostou? Como é que foi a leitura? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi a capa. Sem dúvidas, foi a capa do livro. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. A segunda foi a sinopse, porque é uma história que não foi contada, a verdadeira história da Margarida dos Santos. Como não é uma personagem que não é muito falada, né, não é muito contada a história dela, como ela se relacionou com Dom Pedro e mais nas histórias, me chamou a atenção mais por isso. Por ser uma história que nunca me deu, nunca me chamou a atenção. Nossa, vou saber realmente quem foi a Margarida de Santos, a amante de Dom Pedro I. Bom, o livro, não achei um livro muito difícil, a leitura dele é muito simples até pra mim, eu não senti dificuldade na leitura. Conheci muitas coisas que eu desconhecia, eu me senti num campo totalmente novo de leitura, tanto por ser uma história de uma pessoa que existiu. A gente tem que lembrar que o subtítulo desse livro, né, é A Verdadeira História da Marquesa de Santos. Porque às vezes tem muita coisa escrita por aí que não é tão fiel à história verdadeira, né? Disso é a novela que tem, né, sobre a história do Brasil. E a Domitila é retratada como uma personagem egocêntrica, fria, principalmente com a Imperatriz. Na novela é retratada como uma pessoa egoísta, brava, que não aceitava a Imperatriz, mas não é bem assim a verdadeira história. Esse livro dá uma humanizada nesse personagem histórico? Não só uma humanizada, como ela conta como foi o primeiro casamento de Domitila. Que ela se casou com um sargento extremamente agressivo que tentou matar ela para poder vender o terreno que eles tinham ganhado de casamento. Depois desse casamento conturbado, ela conseguiu ir para São Paulo, onde conheceu São Paulo, e aí ela se tornou a conhecer o imperador. E uma coisa muito engraçada também é que esse livro ele vem do sucesso do primeiro livro, que foi Titila e Demonão, que é as cartas que o imperador trocava com a Domitila. Depois do sucesso, aí sim, eles buscaram ir atrás da Domitila. Nesse livro aí, eles falam alguma coisa em relação... Ela tinha algum poder político sobre o imperador? Não tinha, mas no livro contam que ela era uma mulher muito gentil, onde ela fazia doações para pessoas necessitadas, como os estudantes. Mas ela não influenciava o Dom Pedro I nas decisões políticas dele? Não, mas ela era uma mulher muito bem vista na sociedade. Ela era uma mulher que elas tinham um certo, por exemplo, antigamente, quanto mais influência você tinha um certo poder. A Domitila, ela tinha esse poder porque ela era considerada uma mulher muito boa, ela era generosa, bondosa, ela tinha essa visão pro povo. O povo tinha essa visão dela? Isso, o povo tinha essa visão dela. Entendi. Tem alguma outra passagem que você quer falar desse livro que te chamou a atenção? Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a história, o passado da Domitila. E também depois da separação dela com o Dom Pedro, que ela se casou de novo, foi o último marido dela, onde ela viveu bem. Depois do Dom Pedro, né? Depois do Dom Pedro. Tá certo. Então, muito obrigado, Maria Clara, por sua atenção. Você recomenda a leitura? Recomendo. É um ótimo livro. É um ótimo livro. Gostoso de ler esse livro? Bem gostosinho até. Eu gostei bastante da leitura, da forma que eles... como pode dizer? A separação de capítulos, tudo isso. Então, tá bom. Muito obrigado. Até mais.